porque eu quero te levar agora a um estudo profundo e especial sobre o que você precisa fazer nesse momento para dar a volta por cima na sua vida. Para ter um raciocínio mais rápido, uma concentração muito maior para conseguir observar tudo isso. Um cérebro 10 vezes mais potente. Um espaço onde você tem acesso a vídeos exclusivos só sobre a sua preparação, para que você tenha confiabilidade e segurança na tua preparação. Você já percebeu que alguns gurus vendem liberdade, salvação e o despertar? Mas quanto mais você compra essas coisas, mais dependente você fica. Nesse vídeo, a gente vai analisar alguns desses casos que hoje em dia na internet crescem e ganham tanta relevância, trazendo temas nos quais esses tipos de pessoas criam um caos, vendem o caos e no final, o que era para estar te libertando está gerando cada vez mais ansiedade e dependências de mais e mais renovações e upgrades nos seus planos, fazendo com que você perca mais dinheiro, mais saúde mental e fique refém dessas pessoas que, na minha opinião, acho que não querem o seu bem. Então vamos analisar aqui comigo nesse vídeo agora. Um fato muito presente nos dias de hoje é o quão as pessoas estão cansadas, desesperançosas, as pessoas estão cada vez mais ansiosas. E deixa eu te falar uma coisa aqui que é muito importante. Hoje em dia, o algoritmo, ele trabalha e serve para identificar todas as necessidades que nós temos. Já percebeu que no seu celular, quando você está interessado em alguma coisa, aparece muito daquilo que você procura ou até pensa, né? E não é diferente com pessoas que às vezes estão se sentindo inseguras e procurando, às vezes, alguma resposta além para esse mundo tão caótico. Então, quando essas pessoas, que são esses gurus que vão te trazer o despertar, aparecem para você, ela aparece por um motivo. Mas a pergunta que eu quero te fazer é: elas aparecem para te entregar a solução ou para te entregar um plano mensal, anual ou algum curso? Porque o que eu vejo hoje na sociedade é uma coisa muito simples, que a dor, ela é real. O problema é quando alguém transforma essa dor em assinatura. E é aqui que aparecem os tais gurus digitais, pessoas identificadas como pessoas renovadas, que já passaram por problemas, que já tiveram esse despertar, que já venceram essa manipulação mental. Eles te vendem tudo isso, uma conexão com o Criador, e no final, o que elas querem te entregar, né? Porque essa pessoa não só vende o conhecimento, ela vende a imagem de uma pessoa que superou o caos. Então, hoje em dia, com esse mundo caótico, várias pessoas se levantam como pessoas que foram despertas, que saíram da Matrix, que venceram de alguma forma, e elas conseguem te passar isso muito bem, fazendo com que você acredite nessas coisas. E aqui a vulnerabilidade, ela fica escancarada, porque eles te trazem todas as crises mundiais. Eles falam dos traumas, das falências que você já teve, falam como superam a humilhação, o fundo do poço. Mas depois disso tudo, essa dor, ela vira prova de autoridade. Pessoas que dizem que são graduadas, mestres em linguística, mestres do autoconhecimento, pessoas que despertaram e conseguem fazer de uma forma excepcional, mostrar a sua ferida, mas também depois vender a cura. Quando eu digo cura, eu quero que você entenda uma coisa, que às vezes não é uma cura efetiva. Na verdade, a liberdade, ela vira um produto. E no fim disso, o que você ganha? Você ganha a expectativa que essa tal cura, liberdade, vai te dar clareza, evolução, transformação, até sucesso, né? Financeiro, e conseguir gerar essas crises de uma forma como ninguém. Você vai estar em grupos, comunidades que pensam o mesmo, e você vai se sentir como uma pessoa que faz parte agora de uma pessoa que também despertou, uma pessoa talvez exclusiva, que está vencendo tudo isso. Mas na verdade, quando você olha para a prática, isso vira apenas um curso, uma mentoria, uma comunidade e um plano mensal, que no final você tem que se perguntar se isso realmente está de fato agregando valor
ou está virando apenas uma mentoria por si só. Porque se a sua liberdade depende de você pagar alguém todo mês, talvez isso não seja liberdade. E eu quero deixar bem claro que eu não sou contra mentoria, nada. Se você tem efetividade, se você está aprendendo e aplicando algo de bom, tudo bem, beleza, perfeito. Mas a questão aqui é que as pessoas estão pagando para se sentirem pertencentes a um grupo, a uma comunidade, a um tipo de pessoas exclusivas, a um certo tipo de elite, sabe? E aí é onde o produto, ele não é só uma aula, ele é a sensação de fazer parte do grupo dos escolhidos. O que eu acho que nenhum ser humano, nenhum curso, nenhum guru vai conseguir te trazer isso, tá? E aí é onde entra a parte mais macabra disso tudo. Porque a prisão começa a ter cara de progresso. Porque, vamos lá, você se sente perdido. E o guru, ele avalia a sua dor. Ele diz que o mundo inteiro mentiu pra você, né? E aí ele te apresenta um método. Você até entra no grupo e começa a sentir talvez um progresso no começo. Mas aí você trava. E por que você trava? Porque nenhum desses caras consegue te dar a real salvação, a real evolução. E aí o que acontece? Você precisa dar um upgrade, você precisa pagar mais, fazer parte de mais e mais grupos ali, livros aqui, e é onde você vê que essas coisas não trazem a verdade. Essas coisas não trazem o despertar, porque isso você não encontra em cursos e em pessoas. E aqui eu vou analisar com você e eu quero que você use isso como uma prática mesmo na sua vida. Começa a pensar em mentoria boa versus uma mentoria predatória. E isso serve não só para esse tipo de casos, de pessoas que vêm falando de salvação e liberdade, porque isso é só mais uma coisa no meio de tantos problemas da internet hoje em dia. Então, quando você quiser uma mentoria, porque eu não sou contra, a partir do momento que você tem algo que realmente seja produtivo. Mas aqui nós vamos separar o que é uma mentoria boa de uma mentoria predatória. Porque na minha concepção, a mentoria boa, ela te ensina a pensar. Ela não é imune de críticas, tá? Porque se você vir com o seu argumento e a pessoa te chamar de burro ou falar que você tá no efeito aí Danny Kruger, isso não é uma mentoria que aceita críticas. É só o que ela fala e pronto. A mentoria boa, ela tem limite e ela não exige idolatria, tá? E no final das contas, ela vai te tornar mais independente. Já a mentoria predatória, e é o que mais faz sucesso hoje em dia na internet, é aquela que exige a fé no método. Não basta você aplicar. Você tem que ter mais que isso, você tem que ter fé. Você tem que acreditar cegamente no que a pessoa está falando. Ela transforma qualquer dúvida em fraqueza. Mas você trouxe essa informação para mim, será que realmente ela... Não. Isso aí é fraqueza, você não estudou, eu estudei. Então, ela não permite questionamentos. E ela vende uma das coisas mais perigosas hoje em dia. Ela vende a urgência. Se você não entrar agora, está no fim, acabou, começou, seja o que for. Se você não faz parte daquele grupo agora, você está condenado ao fracasso. E ela cria uma dependência emocional, fazendo com que as pessoas, às vezes na falta de conhecimento, ou até uma simplicidade em alguns pontos, fiquem dependentes do que essas pessoas falam. E nisso sempre acontece uma coisa, sempre vai ter um próximo nível a ser pago. E aqui, quando a gente para pensar na mentoria, é só você pensar nessa frase, que a boa mentoria, ela vai te dar autonomia. É muito bom que você tenha um curso, alguma coisa, que vai te ensinar, você pratique e você veja a evolução gradual disso. Mas a mentoria predatória, ela sempre termina em renovação automática. E presta atenção nisso, porque o crescimento real não é assinatura. O crescimento humano não se baseia em planos premiums, em grupos privados, em um grupo secreto ou qualquer tipo de acesso VIP. O crescimento humano real, ele é lento, ele exige renúncia, ele vem com vários questionamentos, porque as coisas são complexas. Cada pessoa está numa realidade, cada pessoa parte de um ponto pessoal. E é difícil de vender esse tipo de mudança. E é por isso que as pessoas não querem isso. Elas querem as coisas no estalar de dedos.
E é onde eu reflito e penso que o crescimento real, ele não cabe numa página de vendas. A sua vida é muito particular para você entregar ela na mão de um cara que está vendendo o curso, usando a sua religião, a sua crença, as coisas que você mais acredita para te fazer se sentir especial e abusando totalmente da tua fraqueza. E isso revela algo muito forte, que quando você pensa que as pessoas elas estão tão perdidas que qualquer pessoa parece um salvador, cara, isso é um problema muito sério. A gente tá numa geração de pessoas perdidas que fazem essas pessoas que vendem certeza ganhar muito dinheiro em cima de você. Então, quando você olha para esses gurus, essas promessas, esses livros de autoajuda, eu quero que você reflita uma coisa. Será que você realmente precisa disso? Ou você precisa de olhar para si mesmo e começar a entender que as reais mudanças não estão em cursos, que esses gurus não vão te entregar o que a sua alma realmente precisa. Por mais que eles falam ali de um jeito muito bonitinho, eu recomendo a você reavaliar a coisas que você está comprando na internet, a ideias. Isso principalmente vindo de pessoas que se dizem religiosas e com uma conexão diferente com o Criador. E eu não sei o que você acredita aqui, tá? Mas eu quero recomendar que talvez você que tenha uma fé em algo que é mais embasado, procure olhar mais para isso, para as raízes do que você acredita. Não deixe influências externas tirarem a sua paz, te darem ansiedade, tirarem o seu dinheiro e te prenderem numa prisão de assinaturas. Eu não acho que é uma troca justa você dar o seu dinheiro para ter mais ansiedade, você pagar mensalmente para ficar mais e mais deprimido. Então, saiba analisar as coisas. Tenha bons filtros para você entender até onde o conhecimento e o ensinamento eles vão, porque tudo tem limites. Até o que podemos fazer nesses tempos e nesses dias de crise.